Boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a homossexualidade. Então, para isso, eu convido você a refletir junto comigo sobre a sexualidade. O que seria a sexualidade em si? A sexualidade é um sentimento muito forte que nasce de dentro da gente e que toma conta do nosso ser. É quase que instintivo, sabe? E eu não tenho controle. E é esse sentimento que me leva para a vida, que me leva a querer buscar os meus sonhos, a ir para a vida adulta. Quando eu me conecto com esse sentimento, com a minha verdade, com os meus medos, com a minha fragilidade, é que eu consigo estar inteira para me relacionar com o outro. Então, ter o ato mais lindo, que é o sexo, que é o encontro de duas pessoas. Bert Helling fala que não há nada mais lindo que uma relação sexual entre duas pessoas. Nesse momento, nós estamos totalmente entregues, totalmente disposto a amar e ser amado. É o sentimento de mais humildade que um ser humano pode ter, porque ele abaixa todas as barreiras e se entrega. Veja, se é um sentimento tão lindo e que começa dentro de mim e que eu não tenho controle, ele merece e precisa ser respeitado, independente se é um relacionamento homossexual ou heterossexual. Isso é o que menos tem importância, porque o que mais é importante é o ato de amor. Entendem? Por isso, tanto os casais homossexuais como os casais heterossexuais, eles precisam ter pé de igualdade, o mesmo respeito, sem nenhuma diferenciação. Todos nós viemos cheios de conceitos, sentimentos, opiniões, ideias, e nos negamos a querer ver a felicidade da outra pessoa, porque ficamos presa em valores. Nós precisamos aprender a desvaziar a nossa xícara mental, para que então a gente possa abrir o nosso coração e sair desse julgamento e de querer comandar a vida do outro, mesmo que esse outro seja o meu filho. E muito menos ainda se meter na vida do outro. Porque se cada um de nós se preocupasse em olhar os seus medos, a sua fragilidade, nós seríamos muito mais felizes. Mas muitas vezes nós se perdemos nisso, em querer dar palpite na vida da pessoa. Se ela tem que agir assim ou se ela tem que agir de outra forma. Dentro da visão da constelação familiar, a homossexualidade tem a ver, lógico, né, com a parte genética, enfim, a ciência, né? Mas dentro da visão do Bert Hellinger, ela está muito relacionada aos descendentes que honram as pessoas que foram excluídas no sistema familiar dela. Toda aquela pessoa que foi excluída, que foi maltratada, que não foi respeitada o direito dela de pertencer ao clã familiar, pode sim um descendente honrar essa dor, assim como há descendentes que honram tendo um sintoma de um câncer, um suicídio, um acidente de carro. Assim pode também estar nesse emaranhamento e tendo essa opção sexual da homossexualidade. Por quê? Porque são pessoas que sofrem muito, porque são muito excluídas e acabam escolhendo esse destino tão difícil por amor aos seus ancestrais que também sofreram. Porque dentro
do coração deles, eles acreditam que eles, escolhendo esse destino difícil, eles podem equilibrar todo o sofrimento que esse sistema familiar teve e fazer com que tudo flua novamente para o bem, na paz. Só que, claro, gente, tudo isso é feito no nível inconsciente. As pessoas não têm consciência que estão honrando a dor de um ancestral, né? Através da constelação familiar, muitas vezes isso sim é possível de ver. Por isso, essas pessoas, elas são grandiosas, corajosas, porque elas não temem em trazer o amor para o sistema dela. Elas são um exemplo para todas nós, porque elas acreditam que com esse gesto, com essas atitudes, o amor pode sim fluir. Quando a pessoa constela e identifica esse emaranhado, já aconteceu de haver constelações que o destino difícil dessa pessoa estava relacionado ao pai que foi excluído pela mãe. A mãe criou, né, esse filho na esfera totalmente feminina e não permitiu que esse filho fosse até o pai. Acabou que ele se tornou filhinho da mamãe e escolheu esse destino difícil para honrar a dor do pai, que foi excluído. Como há outros casos que houve também de outras constelações, né? Que honrou outras pessoas de outras gerações bem mais atrás. Quando a pessoa constela e identifica, ela consegue, né, estar nessa escolha, né, mas de uma forma mais leve, não tão difícil. Porque quando ela encontra a paz dela, né, ela consegue fazer com que algo, né, grandioso aconteça e que ela se sinta corajosa a enfrentar essa escolha com muito mais força, com muito mais empoderada, sabe? É como se ela sentisse uma força muito especial vindo lá de trás. Mas que fique bem claro que na constelação familiar, a homossexualidade, ela é vista, né, pelas observações de Bert Hellinger, fenomenológica, como emaranhados sistêmicos. Então, sendo assim, ela não é um sintoma, ela não é um problema e muito menos é revertido, como muitos pais acreditam. Gente, muitos pais, amigos, até mesmo já aconteceu de ter depoimentos de empregos, das pessoas serem expulsas, não poderem estar presentes pela opção delas. Essas pessoas que são expulsas, né, que são excluídas, elas sofrem muito, muito mesmo. É muita dor. Porque as pessoas, de forma geral, elas são muito mais presas nos valores do que nas pessoas. E quando as pessoas violam esses valores, elas expulsam as pessoas para se manter firme nos seus valores. E isso causa muita dor mesmo para essas pessoas. Elas acabam entrando num sentimento, muitas vezes, de desvalorização como ser humano, porque se torna algo muito pesado. Mas eu queria deixar bem claro aqui que os filhos que optam, né, que se encontram, que se identificam com essa escolha, eles não devem cobrar dos pais que os pais aceitem, apoiem e abençoem, porque nem sempre esses pais conseguem, porque eles estão muito presos na educação que eles tiveram, às vezes são educação religiosas, patriarcas,
que foi criado que tudo era pecado. Até mesmo casais héteros passam por isso, né? Passaram por isso porque o sexo era visto apenas para procriar e não como algo de prazer. Então, para muitos pais, isso realmente é muito difícil. Então, o Bert Helling fala, não exija do pai e da mãe que eles aceitem. Olhe para eles o amor que eles lhe deram, a vida que eles lhe deram, que isso é muito maior do que a falta de capacidade deles terem conseguido dar para vocês essa bênção. Quando esse filho consegue olhar esse amor, ele dá um salto quântico na vida dele, porque ele vê que nada é maior do que esse amor que eles receberam. Esse amor é infinitivamente imenso para que um filho não se sinta amado, porque um pai não teve essa habilidade, essa capacidade de olhar para isso. Nem sempre os pais conseguem, porque estão muito presos no que eles receberam. Então, o meu convite é para que você olhe para você, para que você respeite o seu sentimento dentro de você e que você lute pela sua felicidade, sim, e que você olhe para os seus pais com amorosidade e veja que tudo que eles fizeram por vocês é muito maior, muito maior. E quando vocês conseguirem olhar para isso, vocês conseguem viver a sua história, mesmo sendo um destino difícil, mas você consegue viver isso em paz. Espero ter sido uma contribuição para um assunto tão polêmico, né? E que juntos estamos evoluindo, crescendo, e nem sempre modificar nossos padrões, os nossos valores, é uma tarefa fácil. Cada um de nós faz o que dá conta. Escolha ser feliz.